Estamos ao vivo, mais uma noite com vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Hoje a gente vai falar como vender mais por tratar diferente os diferentes. Acho que vocês vão gostar aí do nosso papo. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quando a gente fala assim, Cláudio, como assim, né? Tratar diferente os diferentes? Quer ver uma coisa, um exemplo aqui que eu acho que é bacana a gente fazer esse paralelo para entender por que tratar diferente os diferentes. Quando a gente entende para nós, fica mais fácil de interpretar para o nosso mercado. Por exemplo, quando vocês vão comprar uma roupa, quando vocês vão comprar alguma vestimenta, o que vocês pensam? Qual o motivo que leva vocês a comprarem uma roupa? De repente, para ficar mais bonita? Pode ser um motivo. De repente é para substituir uma roupa que rasgou, uma roupa velha, uma roupa que não cabe mais? Pode ser. Ou de repente, porque você vai numa festa especial, você vai ter um encontro, você vai num lugar diferente, então esse lugar diferente, ele demanda uma roupa diferente? Ou porque você é obrigado a vestir uma roupa? Por exemplo, nesse tempo de quarentena, meu marido tem trabalhado todos os dias sem camiseta. Ele adora ficar sem camiseta. Então, no trabalho, no escritório, não tem como. Em casa ele faz isso. Inclusive, esses dias ele estava aqui, aí a gente tinha uma call, né? Do nada, uma funcionária ia ter que entrar, mandei o link, ele não se ligou que eu tinha mandado o link, estava ele e o outro nosso sócio, que também é meu irmão, então até aí tá os três ali mais íntimos, não tem problema. E aí a funcionária entrou. Na hora que ele percebeu que ele tava sem camiseta, pensa alguém que saiu correndo, porque viu que tava sem camiseta. Então os motivos pelo qual cada um de nós compra uma roupa é diferente. Agora vamos parar para pensar. Se a gente não compra uma roupa pelo mesmo motivo que o outro, por que ainda nós temos colegas corretores tentando vender sempre da mesma forma para todo mundo, todos os tipos de seguro? Traz isso para o nosso cenário. Faz sentido isso? Não faz sentido. A gente tem que adaptar as coisas diferentes para as pessoas diferentes, das formas diferentes. Por isso que eu digo, a gente consegue vender mais quando a gente trata diferente os diferentes. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu, por muito tempo, logo que eu entrei no digital, eu ainda estava refinando as coisas. Galera, quem tiver aí com a gente, faz uma gentileza para a Clau, clica nesse aviãozinho aí, compartilha com todos os amigos corretores que vocês têm, com todo mundo que você de alguma forma acha que vale compartilhar um conteúdo que vá ajudar mais. Coloca o dedo também aí no coraçãozinho, vocês ajudam outros colegas corretores. Voltando aqui. Então, por muito tempo eu fazia errado e tentava vender, aí eu fazia um funil, aí não dava certo. Aí eu trocava o funil inteiro, falei assim, nossa, não tô conseguindo. Trocava o funil inteiro. Fazia uma abordagem, trocava a abordagem inteira. E aos poucos eu fui percebendo que na realidade o problema não era o funil inteiro que estava errado, não era a abordagem que estava 100% errada, simplesmente eu que estava tratando igual pessoas diferentes, pessoas com motivos, razões, necessidades diferentes. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que olhar para as nossas atividades e pensar. As pessoas possuem motivos diferentes, necessidades diferentes e elas chegam até nós, chegam através do seguro, para fazer a compra do seguro, por fontes diferentes. E aí quando a gente fala em fontes diferentes e tratativas diferentes de fontes diferentes, eu quero passar para vocês 6 exemplos de fontes diferentes e de pontos diferentes dessas fontes para vocês entenderem que o grau de... quando eu for vender, eu tenho que vestir o capuz de vendedor e falar, eu sou vendedor, eu tenho que agir de vendedor, só que em graus diferentes, em formas diferentes. Por isso eu vou passar para vocês aqui hoje 6 pontos que a gente precisa tratar de forma diferente as pessoas que são diferentes. Primeiro deles, a gente vai falar sobre familiar. Por exemplo, quando você vai fazer uma negociação com alguém que já é da sua família, quando eu digo família, é um pouco diferente de parente. Parente é aquela pessoa que você vê uma vez na vida,
Uma vez no Natal, no Ano Novo, você passa o ano inteiro que você mal conversa e na festa de família tá lá e você encontra alguém que você até sabe que dá para falar, mas não é alguém próximo. Então, quando eu tô falando família, é aquela pessoa que frequenta a tua casa, que você visita, que você se preocupa, que você tá ali, se ela te ligar 3 horas da manhã, você vai correr para ajudar. Então, isso é família. E vamos pensar, quando você vai negociar com uma família, você concorda que a gente já entra na negociação com a venda praticamente tirada? Que você vai passar o preço, mas que você não precisa vestir o papel de vendedor. Se ela tiver condições melhores em outros locais, seja por preço diferenciais ou o que for, ela vai trazer para você e tá ali muito mais tranquilo. A gente pode dizer que nesse tipo de venda a gente vai vender de 85% a 99% de venda? A gente pode dizer isso. O outro ponto são os amigos. Quando a gente vai vender para fontes de clientes, a gente trata com amigos diferente do jeito que a gente trata com familiar. Vamos pensar comigo. Quando a gente vai falar com um amigo, ele aqui já confia na gente até, já tem uma baita referência porque ele é seu amigo, mas é diferente de um familiar. Aquele amigo que é considerado família, aquele amigo irmão, ele tá lá na família, mas um amigo que é aquela pessoa que você vira e mexe tá junto, mas não é aquela pessoa família. Aqui você não tem tanta força, mas tem muita força de venda. Aqui você também não precisa colocar a carapuça de vendedor, né? O perfil de vendedor. Mas aqui você já precisa usar pequenas técnicas. Porque aqui você sabe que pode perder o cliente sim. E aqui a gente diz que tem em média de 60% a 90% de fechamento. Percebe que a fonte familiar é diferente da fonte amigos e essas duas fontes são diferentes e a forma de você tratar com elas também é diferente na hora da venda. O terceiro tipo de fonte de cliente diferente é a indicação de amigos. Não é o amigo, é o amigo do amigo. Essa pessoa, quando chega para você, você já sabe o nome dela, o seu amigo já te passou as referências dela. Quando você começa a conexão, você já pode fazer um rapport, você já pode iniciar com essa pessoa passando informações que você já colheu antes. Então, até no rapport, até na conexão, você referencia o amigo. Ah, o João, nossa, o João, ele é meu amigo já não sei de quantos anos, já faz seguro com a gente tempos e tempos e tempos. Então, você começa a colocar nessa negociação informações diferentes. Você começa a colocar nessa negociação detalhes que você já recebeu do amigo. Aqui, de 50% a 80% de fechamento. É um fechamento bom ainda, porém, você percebe que é menos que amigo e é menos que familiar. Fontes diferentes, tratativas diferentes, e aqui você já tem que vestir o papel de vendedor muito mais forte. Porque aqui o teu papel é mostrar para aquela pessoa essa conexão para trazer a autoridade, mas essa autoridade, essa referência ainda leva um tempinho para acontecer. Um outro ponto de fontes de clientes é quando a gente trabalha com indicação de parceiros. O que eu chamo de indicação de parceiros? São aquelas pessoas, por exemplo, você fez uma parceria com uma concessionária, com uma autoescola, com uma contabilidade, com clientes ativos, com pessoas que têm relacionamento com seus potenciais clientes. Esses são os seus parceiros. Quando os seus parceiros te indicam, a pessoa até pode vir já com alguma referência, porém, não é da mesma forma que na indicação de amigos. Aqui você já precisa vestir muito mais a carapuça de vendedor. Aqui você já precisa ter conhecimentos e técnicas de venda. Aqui você precisa já quebrar as objeções com muito mais força. Aqui a sua chance de fechamento, ela vai de 30% a 70%. Isso na média, tá, gente? É claro, dá para ter N variáveis aqui dentro? Claro, você vende com um percentual de conversão maior? Ótimo! Mas tem gente que vende com um percentual de conversão menor. O que eu tô passando aqui é na margem da média da convivência que a gente tem com os corretores, do que a gente percebe que eles têm. Então aqui a gente já trata esse tipo de cliente também diferente. Aí a gente vai para a próxima fonte, que é o telemarketing. No telemarketing é uma coisa muito mais fria.
Principalmente se você vai fazer a abordagem para alguém que não é seu lead. Porque existem dois tipos de telemarketing. Existe aquele telemarketing que é um lead que chegou, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Existe aquele telemarketing que você pega uma base fria e sai fazendo a abordagem. Essa abordagem, aqui você tem que ter um bom roteiro, um bom script. Aqui você já tem que ter, vamos chamar de lábia, mas não é uma lábia, é técnica de venda. Aqui você tem que ter uma técnica de venda muito melhor do que com os outros tipos de contato, com os outros tipos de fonte. Para você fazer telemarketing, você tem que saber que o seu percentual de conversão é diferente. Por exemplo, aqui você vai fechar, vamos pensar, de 0 a 25%. Então, a cada 100, 25 pode ser. Tem gente que não vende nada, tem gente que vende muito. Então, você tem essas variáveis no telemarketing. Como a gente pode ter também o lead que veio de internet. E aqui, com essa questão de pandemia, muita gente em casa, eu tenho sido procurada por realmente muita gente questionando como lidar com lead, que começou a fazer a captação de lead, que comprou lead, mas está deixando as vendas sair no meio dos dedos. E aqui a gente precisa entender que existem técnicas que são especiais para o mundo digital. Aqui, por exemplo, a gente tem que ser veloz. Esse é o primeiro ponto. O lead chegou, a gente tem que pegar o telefone e ligar para a pessoa e já oferecer, e já negociar, e já fazer todo aquele rapport, pegar todos os dados iniciais, entendedor, necessidade e tudo mais, e ir conduzindo, mas tem que ser rápido. E estatisticamente, se você liga dentro dos primeiros 30 minutos, a sua taxa de conversão é muito maior. Cada tempo, cada minuto que você vai perdendo é taxa de conversão que você vai perdendo. Porque pensa, o nosso potencial cliente, ele está lá no digital, ele está lá na internet. Ele mandou o pedido de cotação pra gente. Aí ele tá lá. Ninguém me chamou, ninguém me ligou, ninguém me falou comigo no WhatsApp, ninguém me mandou um e-mail. Tá, então o que eu vou fazer? Esse daí não é bom? Ele vai no site e pede para mais 10. Então você ali passa, devido ao teu atraso, a tua demora, você passa a competir com vários corretores, com várias pessoas, porque a internet está ali. Da mesma forma que foi fácil ele pedir para você, ele pede para outros. Então a gente já tem que ali naquele momento entender, eu preciso ser rápido. Primeiro ponto. Segundo ponto, trabalhar com formulários muito extensos. Pessoa que veio da internet, de verdade, ela não quer para fazer uma cotação preencher um formulário quilométrico. Não quer, ela não quer fazer isso. E tem corretor que tá falando no WhatsApp, em vez de já ir pegando ali os dados no WhatsApp e fazendo, não, vou te mandar uma planilha de Excel por e-mail, você preenche para mim? Ou então, responde toda essa lista. Ou então, tô te mandando um link, você preenche aí para mim? Não é assim, a pessoa não confia em você ainda. Lá tem dados que são sigilosos, dados pessoais, CPF, endereço. A pessoa não sai passando para todo mundo. E aí você esfria a tua venda, você perde a tua venda. Então esse é um ponto muito, muito importante. Outra coisa no digital, não peça o CPF logo de começo, mas nem em sonho. Você, para pedir o CPF, a pessoa já precisa confiar em você. Então, se for para você pedir ali, deixa que seja o último dado para você. Pede tudo, entende até as vírgulas da vida dessa pessoa. O último dado é o CPF. Se mesmo assim a pessoa falar não quero, o que você faz? Você faz uma simulação com o seu CPF. E aí você vira para a pessoa e fala, olha, deixa bem claro para você não ter problema depois. Essa é uma simulação no meu CPF para você ter uma referência no seu endereço, com o seu veículo. Esse não é o preço final. Se você quiser que eu te dê o preço exatamente, eu preciso que você me passe. Então você já passa para ela uma noção, ela começa a confiar mais em você, com o tempo você vai ver que ela vai passando o CPF. Então, primeiro, entenda esses dados, entenda a motivação do lead. Por que ele preencheu aquele formulário? Por que ele está ali? E a taxa média de conversão ali de um lead, ele vai de 0 a 30% mais ou menos, tá? E o que a gente precisa dentro desse cenário? A coisa acaba por essas 6 fontes? Não, gente, tem inúmeras. Por exemplo, eu não falei aqui PAP, que não é nem a minha praia. Eu não falei tantas outras e existem inúmeras fontes. A gente precisa entender quais são as diversas fontes de clientes, quais são as fontes que eu quero trabalhar,
quais as fontes que eu me dou melhor, que eu tenho as minhas melhores taxas de conversão. Porque, por exemplo, eu tô aqui falando com você e de repente a nossa venda, o nosso processo, eu me dou melhor quando eu falo em vendas no digital. Só que em vendas PAP, eu não consigo gostar. E eu acho que por eu não gostar, eu não me dou bem. Então, é um Deus nos acuda. Então, a gente tem que também nessa análise entender as diversas fontes e entender como eu me adapto melhor a elas, quais eu quero e por aí vai, tá? Além disso, a gente precisa entender as particularidades do tipo de cliente que vem nessas diversas fontes. Porque eles lá vão ter os detalhes de cada um. Depois, a gente tem que entender quais são as objeções que esses clientes têm. Quando vem um cliente de um tipo A, ele trata a objeção de uma forma. Quando vem o cliente de tipo B, a objeção é de outra. E a gente tem que entender que a gente não pode sair colocando objeções na cabeça dos clientes. Só que a coisa não para ainda por aí. A gente tem que entender também, fazer diagnóstico. Como que a gente faz os diagnósticos para os clientes, para a gente não sair fazendo essa troca indevida? A gente precisa entender do nível de consciência do cliente para evoluir o nível de consciência dele para conseguir vender da forma correta. A gente precisa entender dos diversos tipos de gatilhos mentais. Muita gente fala, mas eu sei o que é o gatilho mental. Bom, já é um bom passo. Só que como usa? Quando você usa, você sabe. Dificilmente eu vejo um corretor que sabe usar bem. Tem uns que são ninja, que sabem trabalhar muito bem. Mas existem outros que não sabem. Técnicas de venda, quebrar as objeções, os 5 tipos de objeções, dar o checkmate, como gerar autoridade. Tudo isso é importante a gente entender que faz total influência no quanto você vende. E foi justamente pensando nisso que a gente decidiu, a semana retrasada, fazer o nosso lançamento do novo treinamento, que é o corretor vendedor. Eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas já estão com a gente. E como que vai funcionar esse treinamento corretor vendedor? Vai ser assim, vão ser 4 aulas ao vivo, diferente dos meus outros treinamentos, que as aulas são gravadas, ou que parte é gravado, parte é ao vivo. Esse vai ser ao vivo, vão ser 4 aulas. Que dias vão ser? Anota aí, para você já colocar na sua agenda. Dia 14, dia 21 e dia 28 de maio e dia 4 de junho. Então, vão ser essas 4 datas. 14, 21, 28 de maio e dia 4 de junho. Essas vão ser sempre essas quintas-feiras, às 16 horas, tá? Então, sempre dessa forma. E o que você vai ter de conteúdo dentro desses 4 dias? Porque tudo isso que eu falei, gente, a gente falou aqui, o tempo aqui na nossa live, ele é limitado. Eu quero abrir ainda para perguntas para vocês, eu quero que a gente troque figurinha aqui ainda. Vocês sabem que eu gosto dessa troca. Só que, por conta disso, a gente tem que ter momentos para aprofundar, para trazer material. Quem esteve com a gente nas últimas 2 lives, nas nossas reuniões, viu o quanto foi legal, o quanto a gente pôde trazer de conteúdo, mas aqui ainda precisa para aprofundar. O que eu vou aprofundar com vocês nesses dias? Essas tratativas distintas, como que a gente pode evoluir nisso, sobre esses diagnósticos, como que a gente faz esse diagnóstico para entender melhor o cliente, como a gente saber conduzir melhor. A gente vai falar sobre a aplicação dos gatilhos mentais. A gente não vai falar só sobre o gatilho. Então, eu não vou te dizer, olha, o gatilho mental é o X, o gatilho mental é o Y. Tá, e o que eu faço com isso? Então, você tem que saber como pegar isso e aplicar. A gente vai falar sobre técnicas de venda, essa evolução do nível de consciência. Como que a gente pega PNL, técnicas de vendas, gatilho mental, para evoluir o nível de consciência do cliente, de inconsciente para consciente pleno. Então, assim, quais são os níveis de consciência? Aí a gente vai passar também como você evolui o cliente nesse nível de consciência. Então, todos esses passos a gente vai passar para vocês. A gente vai falar também sobre autoridade. Como gerar autoridade perante o seu cliente. Porque muitas vezes o fato de você ter uma autoridade perante ele é aquele ponto que vai ser determinante para você, na hora de uma concorrência, ele comprar de você. Porque ele tem 2 corretores, os 2 com preços iguais. O que vai diferenciar você do seu concorrente? Muitas vezes é a autoridade que você conseguiu passar para ele. Isso conta bastante.
Quem tiver com a gente vai ainda ter direito a bônus. Como que vão funcionar esses bônus? Eu vou passar aqui 2 bônus, tá? O primeiro bônus vai ser o curso WhatsApp Money ou o Insta Corretor 30D. Então, quem for tá com a gente vai poder escolher ou um ou outro, tá? Qualquer um dos 2. Aí você vai poder escolher. Além disso, vai ter também um voucher de R$100 que você vai poder gastar com qualquer um dos nossos treinamentos. Para vocês terem ideia, hoje tem treinamento que custa menos que isso. Então, se você quiser, você pega esse voucher, escolhe lá o treinamento que você quer e você paga ele 100% com esse voucher que você vai ganhar. Então, você tem direito a esses 2 bônus, tá? E como que você faz para poder participar, para estar conosco? Você vai chamar a gente no Instagram e as meninas vão explicar, ou você vai ligar pra gente vai entrar em contato com a gente no WhatsApp, que é 11 3981 2776. Então vai se chamar inbox ou entrar em contato com a gente no WhatsApp. E qual o valor que você precisa investir para poder estar com a gente? Você vai poder parcelar em 12 vezes no cartão de R$ 48,42. Gente, de verdade, é menos de R$50. Então, por mês, é menos do que um almoço para muita gente. É menos do que 2 almoços. Se você é um pouco mais econômico, R$25. É menos do que 2 refeições. É um McDonald's que você já gasta isso. Então, 12 vezes de R$ 48,42. Ou, se você preferir, você pode pagar à vista, que sai R$ 497. Lembrando, essas aulas vão começar semana que vem. A primeira aula vai acontecer no dia 14, às 16 horas, e as vagas são limitadas. Como vai ser ao vivo, eu não consigo colocar 50 mil pessoas. Quem esteve com a gente nas 2 últimas lives, viram que a sala lotou. E teve gente na semana passada que tentou entrar e não conseguiu, porque não tinha mais vaga. Então, se você quer estar com a gente, você vai chamar aqui em inbox, você vai falar, Bruna quem vai atender, ou até mesmo eu, Bru, me explica isso, fiquei com dúvida naquilo, você vai chamar, a gente vai ajudar, ou você vai chamar no WhatsApp 3981 2776. Agora, se você não tem mais dúvidas, já sabe que quer estar com a gente, você vai acessar ragaz.com.br/corretor vendedor, tá? Então, você vai acessar aí dessa forma. E agora eu quero trocar figurinhas aqui com vocês. O que vocês acharam desse conteúdo? O que vocês acharam dessas informações? Se vocês têm alguma dúvida, seja sobre o treinamento, o conteúdo, me diga lá. Tô aqui agora, a gente tem ainda meio tempo. Quis realmente passar essas informações aí de forma um pouco mais enxuta para poder vir aqui e abrir pra gente bater esse papo gostoso que a gente sempre faz. Vamos lá. O pessoal dando oi. Tá vendo aqui várias pessoas aí com a gente. O Tiago, Alberto, o Rodrigo, Andresa, muito bem. O pessoal tá perguntando aqui se a live vai ficar salva. Sim, tá? Essa nossa live vai ficar salva sim, com certeza, tá? O hambúrguer, o Thiago colocou aqui, um hambúrguer gourmet e uma latinha de coca. Além do conteúdo bom, ajuda das pessoas, melhora a saúde e sucesso. É isso mesmo, Thiago. O treinamento custa por mês menos que o hambúrguer gourmet. Não precisa nem ser um gourmet. Um McDonald's já paga, né? Um McDonald's já paga, com certeza. E não tem um limite no cartão, Clau. Você pode usar 2 cartões de crédito. Você pode pegar o cartão de crédito que está no nome do seu esposo, da sua mulher, enfim, da sua mãe, do seu pai, conversar com eles sem problema nenhum. Você pode usar dessa forma, tá? Valentim, muito bom, Cláudio, eu já comprei na semana passada, até lá, muito satisfeito com seus cursos, muito bom, o Valentim tá aí, o Valentim, ele é nosso aluno de diversos cursos já, né, Valentim? Lembrando, é uma coisa que até o Valentim vai poder confirmar, todo aluno tem direito a suporte, tá? Então, Cláudio, mas eu não pude participar na aula ao vivo, tenho acesso à gravação? Sim, todo o material ele vai ser gravado, a gente vai gravar nosso bate-papo e depois vai disponibilizar no portal. Cláudio, tô com dúvida, posso tirar minhas dúvidas? Sim, você tem o suporte de dúvidas pelo WhatsApp e por e-mail, tá? Então você consegue sim. O Hotsec, o Paulo Barrichello, top
como sempre, muito obrigado. Que legal, Paulo. Fico feliz aí que você esteja gostando. A Andresa colocando aí, que ótimo, que ótimo. Isso aí, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tipo de material, a gente consegue também estar auxiliando, contribuindo vocês. Quanto tempo de suporte que a gente também tem? A gente tem aí tempo de suporte, ele é de 1 ano inteiro. Mas posso ser bem franca com vocês? A gente tem aluno de 2015 do Top Corretor. Nós estamos em 2020, tá? Tô gravando isso aqui, vocês estão vendo ao vivo 2020. Nesse momento, eu tiro dúvidas de quem é aluno de 2015. Por que a gente fala suporte de 1 ano? Porque não sei se daqui 5 anos eu vou estar ainda dando treinamento. Mas, então eu tenho que vender com um prazo para vocês saberem qual o direito. Só que hoje eu ainda dou suporte para quem comprou o Top Corretor em 2015. Então, vocês podem saber que enquanto a gente estiver aqui, a gente nunca vai deixar vocês na mão. Porque eu quero mais contribuir, quero mais evoluir e pretendo ainda ficar muitos e muitos e muitos anos. Mas eu preciso ser franca com vocês que o tempo de suporte é 1 ano e o tempo de acesso às gravações são 2 anos, tá bom? A Andresa perguntou assim, você dá o curso para quem vai começar do zero? Quando você diz, Andresa, coloca aí um pouquinho, você diz para técnicas para virar corretor, a gente nesse treinamento não é habilitação para você ter habilitação de corretor não, tá? Hoje quem dentro do Brasil pode fazer isso é a Escola Nacional de Seguros. Então hoje a gente não dá o treinamento de você tirar a habilitação. Mas sim, nesse treinamento você vai ter conteúdos que vão te ajudar, mesmo que você não seja ainda uma vendedora, mesmo que você esteja começando agora, que você ainda fique perdida muitas vezes em diversas coisas como fazer. Então, esse treinamento vai te ajudar a vender mais, tá? O objetivo não é... Porque muitas vezes vocês veem eu falando de treinamentos voltados ao marketing digital, esse tipo de coisa. Esse treinamento não é de marketing digital, esse treinamento não é de Instagram, não é de WhatsApp. São de técnicas de venda, a gente vai falar sobre gatilhos mentais, níveis de consciência, conteúdos, técnicas de vendas, níveis de consciência, conteúdos que vão ajudar vocês a conseguirem ir para o próximo nível em vendas, para conseguir tirar mais negócios quando estiver lá na negociação com o cliente, tá? A Andresa colocou aqui, isso, conteúdo para técnicas de vendas. Isso mesmo, Andresa, muito bom, é isso mesmo. Legal. Gente, então eu tô vendo aqui que a gente já tá dando aí meia horinha da nossa live. Eu vou ver aqui, deixa eu colocar aqui. Pera um pouquinho. Como eu não quero me estender muito, pra gente também não tomar muito tempo de vocês, eu quero realmente fazer lives assim um pouco mais enxutas para que a gente possa realmente compartilhar conteúdo com objetividade, ajudando vocês. Aí tô vendo aqui o Dix colocando, Aires, boa noite, parabéns pela live. Obrigado, de verdade. Gente, então só lembrando, quem precisar de mais informações, entra aqui na nossa inbox, fala, Bru, Clau, queria mais informações, gostaria de mais informações. Ou chama no nosso WhatsApp, anota aí, pega aí, corre aí, papel e caneta. Nosso WhatsApp, 11 3981 2776, ou entra no nosso site para você, se você já sabe o que você vai querer, já sabe que vai estar com a gente, acessa aí, ragaz.com.br, ragaz.com.br/corretor vendedor, tá bom? Então, essa live a gente trouxe aí um pouco de conteúdo, trouxe aqui para vocês as informações referente aos 6 tipos de fontes e tratativas diferentes. A gente tratou um pouquinho de cada uma delas, a gente vai aprofundar bastante esses assuntos todos e eu espero vocês, quem sabe, na nossa próxima aula, na nossa próxima live, quem sabe também no dia 14, e aí quem sabe eu não apareço aqui algum dia ao vivo, rapidinho, fiquem ligados, vira e mexe eu apareço, fiquem ligados, quem sabe uma dica e outra a gente sempre passa, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês. Vocês estão vendo que eu tô até meio sem voz, né? Antes de eu vir para cá, eu tive uma reunião um pouquinho mais longa, né? Reunião de mês com o time, que meio que tomou toda a minha voz. Então, desculpa aí a voz um pouco mais rouca, mas faz parte, né? Então tá bom, gente. Beijos para vocês, uma boa noite.